Olá, estamos começando mais um Ponto de Encontro. E no programa de hoje nós vamos conversar com Patrício Ferreira de Farias, promotor público, aposentado, advogado e escritor. Seu último livro ele fala sobre a história de Japoatã, uma cidade do interior sergipano bastante conhecida e que teve e tem vultos importantes na sua história. Esse livro retrata muita coisa interessante de Japoatã, livro escrito pelo Patrício Ferreira de Farias, que vai contar aqui no Ponto de Encontro um pouco sobre essa sua obra. Doutor Patrício, é um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso Ponto de Encontro para falar um pouco sobre o seu livro e também sobre a sua trajetória enquanto promotor público, enquanto advogado. Prazer enorme. O prazer é meu, bom dia a todos, bom dia Sergipe, bom dia Brasil, né? Isso. Nós estamos hoje aí no mundo, YouTube, né? YouTube, etc. E bom dia, meu caro repórter, estou à sua disposição. Bom, então, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória enquanto promotor, né? Certo. Já que o senhor fez o curso de Direito, se formou em qual faculdade? Eu me formei na Universidade Federal de Sergipe. Mas muito embora, eu estudei também na Tiradentes antes, estudei na Pio Décimo, estudei, certo? Fiz o curso de Pedagogia, 3 períodos de Pedagogia, fiz o primeiro período de Direito na UNIT e depois me formei na Universidade Federal de Sergipe. Então, além de advogado, o senhor também é bacharelado em pedagogia? Não sou, porque eu só fiz 3 períodos. Mas cursou um período, uma época para pedagogia. Exato. Que bom. E ingressou no Ministério Público como promotor em que ano? Em 1988. 1988. E um detalhe também, que eu esqueci de dizer na apresentação, foi prefeito do município de Japoatã. Em que período? Eu fui prefeito, eu fui eleito em 1970, em novembro de 70, assumi a prefeitura em março de 71, foi aquele período de 2 anos, e saí em março de 73. Inclusive, fez parte da comitiva de prefeitos sergipanos que, em palácio do governo aqui em Sergipe, do então, quando era o governador, então, Paulo Barreto de Menezes, engenheiro, que recepcionou o presidente da República à época, Garrastazu Azul Médici. Né? Exatamente. Eu tenho uma foto no livro desse dado que eu achei importante, que fez parte da minha vida, essa história, da minha história. Naquela época, chegar um presidente da República no Estado era muito difícil, né? Em Sergipe, sobretudo. E além de que, ali nessa foto, você vê que ele está assim, um pouco bem descontraído e eu rindo até um pouco porque ele brincou comigo, porque eu era muito jovem. Naquela época. Eu fui o prefeito mais novo de Sergipe naquela Interessante. Bom, mas vamos falar um pouquinho ainda sobre a sua vida enquanto promotor público. O senhor assumiu em que comarca? Olha, eu trabalhei em várias comarcas enquanto eu não estava validado no Ministério Público, vamos dizer assim. A palavra não é essa exatamente, mas a gente passa um período à disposição da Procuradoria. Certo. Aí depois, quando criou a comarca de Pacatuba, eu fui o primeiro promotor da comarca de Pacatuba. Interessante, na região próxima a Japoatã, sua terra natal. Isso. Isso em que ano, lembra? 1989. Mais ou menos. Primeiro promotor público de Pacatuba. De Pacatuba fui eu. Porque Pacatuba pertencia antes a uma comarca de Viceneópolis. De Viceneópolis, eu não sei bem. Aí criaram a comarca e eu fui o primeiro promotor. Bom, de Pacatuba o senhor foi para onde? Para Itabaiana. Itabaiana. Itabaiana Grande. Aí passei 12 anos como promotor de Itabaiana. Nossa, muito tempo, hein? Fui a minha vida toda. Esses 12 anos foram mais na Vara Civil de Itabaiana, com o doutor Alberto, que eu falo nele aí. E depois, já perto de sair, eu fui da vara criminal, etc., da vara do juizado especial criminal. Aí me aposentei depois de ter tido 2 infartos e uma cirurgia de revascularização do coração. Que bom, que bom. Que está vivo conosco contando história, né? E história de Japoatã. Bom, mas de Itabaiana, o senhor se aposentou lá ou foi para outra comarca? Me aposentei lá. Agora, como substituto, eu andou em várias comarcas como substituto, porque havia férias de promotores, isso, exatamente. Aproveitava para suprir aquela lacuna naquele determinado período. Bom, então vamos falar de Japoatã, natural de Japoatã. Que vem a ser, qual é a origem, o que deu origem a esse nome Japoatã? Olha, é para o seguinte, há algumas versões de que Japoatã seria
em virtude do nome de Frei Jaboatão. E eu estou discutindo aí que não é isso. Eu estou discutindo que Jaboatão vem da língua indígena e muito antes de Frei Jaboatão já se chamava Japoatã. E Jaboatão, porque o significado na língua indígena é o mesmo. Jaboatão só tem diferença em português porque é Boatão, né? Ou Poatã. Mas na língua indígena é o mesmo significado. Há, inclusive, uma controvérsia que durou muito tempo com relação ao nome correto. Muita gente chamava Japoatã, outros Jabotão, Jaboatão. Né? Tem em Pernambuco um município homônimo que é o Jaboatão. Jaboatão dos Guararapes. Dos Guararapes, né? É o mesmo significado. É o mesmo significado. Inclusive, eu cito aí três autores pernambucanos, que um dá uma versão de como seria escrito, certo? E eu também dou mais uma versão, que eu acho que eu encontrei mais uma versão aí, na minha opinião, que eu acho a mais válida, entendeu? Mas está aí para ler, para discutir. Hoje a nomenclatura mais aceitável e mais usual do nome do município e da cidade é Japoatã. 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 Quer dizer, essa história de Jaboatão. Não, Jaboatão foi no início. No início. Porque já foi Jaboatão. Certo. Mas por causa de Pernambuco, teve uma lei federal que modificou para isso. Diferenciar. Para não ficar a mesma, né, dois nomes. Exatamente. Como lá era mais velha, aí permaneceu e nós mudamos apenas a nasalização, que em vez de ser com M ou o tio, ficou Soltã, que é a mesma coisa. Na língua indígena vai dar na mesma coisa. Japoatã e eu, nossas histórias. Exatamente. Conta muitas histórias aqui nesse livro? Olha, isso aconteceu pelo seguinte, eu tinha um professor de Direito, chamava-se Zé Antônio de Andrade Góes. Doutor Zé Antônio de Andrade Góes. Andrade Góes, excelente professor, foi meu mestre de Direito. E a gente dizia, professor, faça um livro de direito aí. Ele dizia, olha, já se escreveu sobre tudo. Aí, eu pensando nisso, eu fui ver a história de Japoatã e só tem um livro que fala, na verdade, de Japoatã, ou Jaboatão, na época, que é do professor José Bezerra, certo? Aí, mas ele fala mais da existência do tesouro, que é essa polêmica de um tesouro e etc. Aí eu fui ver que ainda não tinha, não houve uma escrita sobre tudo, né, de Japoatã. Aí eu resolvi fazer alguma coisa aí, me aprofundar mais na vida da cidade, mexo com a vida de todo mundo. A origem da cidade, do município, Japoatã, como é que começou o povoamento? Olha, em 1600 e alguma coisa, ali já era uma sesmaria de um baiano. Certo. Aí os jesuítas compraram a sesmaria, certo? E aí já se fala na fundação de um colégio e etc. Mas nessa época já era conhecido como Monte Jaboatão, certo? Que antigamente era uma fazenda de gado e etc. Mas aí, quando os jesuítas chegaram, aí foram catequizar as pessoas e etc. E o pior que a polêmica também é a questão do tesouro, que diz que quando os jesuítas saíram de Japoatã... Tem essa história interessante lá em Japoatã. Existe esse tesouro realmente? Entendeu? Aí existe essa polêmica, mas dizem que é muito ouro, muita prata, não sei o quê. Aí eu vejo aí o livro de Marcos Melo, que eu cito aí, de conterrâneo nosso lá de Propriá. Isso, onde ele diz que disseram, os comentários por Propriá, era de que esconderam os jesuítas de Japoatã, esconderam esse tesouro no buraco da avó, não tem essa região lá em Propriá? Isso. Buraco da avó, Urubu de Baixo, não sei o quê. Quer dizer, ele puxou a sardinha um pouquinho para ele. Muito embora depois ele disse que acha que não é nada disso, mas eu só peguei a parte que me interessava. Aí o que é que eu discuto aí? O que é que eu discuto? Que, tirando dessa questão de tanto ouro, os jesuítas, em todas as cidades que eles passaram no Brasil, há notícias de que eles tinham esconderijos
porque eles ficavam com medo dos nativos ou de animais, etc. Então, eles tinham esconderijos. E é possível que eles tenham adquirido alguma coisa lá em Japoatã e, na hora de ir embora e tal, não puderam levar e deixaram nesse esconderijo. O que, eu não sei. E onde está, E onde tá, ninguém também não sabe. Agora, lá em Japoatã, existem ainda algumas edificações que remontam, né, que relembram a passagem dos jesuítas por lá, né? Tem. Essa igreja, eu não sei se realmente... Você vê que eu dou muita ênfase aí à cidade em si. Eu conto minha história também, mas eu dei mais ênfase à cidade. Nas pessoas, nas famílias Não, e pessoas... e tudo, na cidade em si. É. Quer dizer, tanto é que a capa é a igreja. Exato. E na capa do fundo eu boto o cruzeiro, que esse cruzeiro é muito famoso também, que seria a tampa do tesouro. Certo? Então eu dou muita ênfase a isso. Então, eu resolvi escrever sobre essas coisas aí e vamos ver o que é que vai dar. No livro você também relata aqui a história de famílias e pessoas que contribuíram muito com a economia, com a cultura do município, né? Município, exatamente. Eu achei que devia citar as pessoas que foram importantes para a cidade. Né? E cito quase todos, tudo aí é de memória, porque não há assim uma relação escrita, etc. O que eu fiz aí foi tudo de memória, essas famílias todas, entendeu? Alguns documentos, como o documento aqui do Ministério da Guerra, que eu estou vendo aqui rapidamente, passando... Aí é como se fosse a reservista, né? Minha reservista. Sua revista, que são documentos pessoais seus, aí né? são os documentos pessoais, aí de meus concursos. Japoatã Futebol Clube, também jogou bola também? Joguei bola também, tem aí uma foto. Você está aqui nessa foto? É o atacante, né? Era o atacante. Essa aqui. Inclusive, de Coca que você jogou Aham. Você disse que jogou lá no Itabaiana, de Coca, tá aqui. Aham. Entendeu? E Japoatã cedeu alguns jogadores, revelou alguns jogadores famosos aqui no futebol sergipano. Exemplo de Humberto. Humberto foi zagueiro de Itabaiana. E, na certa ocasião, eu fiz uma entrevista com ele. Ele relatou a história dele, que ele saiu de Japoatã e foi jogar no Itabaiana. E jogou por mais de 10 anos no Itabaiana. Esse foi eu não me campeão lembro. em 69, 10 anos não sei, mas foi campeão em 69 pelo Itabaiana. Era um zagueiro, formou a dupla de Era com Elísio. E jogou muito tempo com Paulo, ainda depois, que veio do Lagarto, né? E ele revelava, ele contava que no final dos anos 60, ele me contou isso, que saía de Itabaiana para jogar em Propriá, quando Itabaiana ainda era um time Amador, pequeno. Não, já era profissional. Mas iam de né? Pau de Arara, de Itabaiana, para Propriá. E almoçava, segundo Humberto me contou, eles almoçavam na ladeira da Bananeira. Certo. Quando o caminhão subia lá no final, no último top, lá na última, quando chegava na Chapada, parava o caminhão ali, todo mundo descia para almoçar, para ir jogar futebol contra o Propriá, contra o América. E isso era comum naquela época. Depois, a partir de 69, quando o Itabaiana foi campeão, montou aquela estrutura e foi um time grande do futebol sergipano. E além do Humberto, me permita, Japoatã revelou também, Humberto revelou Valdir, né, lateral esquerdo, está aqui no livro, tá aqui né? no livro. Lateral esquerdo também do Itabaiana. E Geraldo, né? Geraldo ele jogou no Passagem e jogou no Olímpico, salvo engano. Aqui de Aracaju. Aqui de Aracaju. Então, na área esportiva também, Japoatã se sobressai. E é uma região também, né, de agricultores e pecuaristas também. É verdade, eu cito aí, falo na agricultura do arroz, do milho, cana-de-açúcar, agora o milho, né, que está em alta. Voltou lá, agora o milho com muita força, a cultura. Aí eu falo sobre isso e faço aí também uma proposta às autoridades, porque é o seguinte, em Japoatã, quando eu assumi a prefeitura, só existia o curso primário, certo? E aí as pessoas saíam muito de Japoatã para estudar fora. Pessoas até que se mudaram da cidade por causa disso, como o seu Martiniano, o seu Oséias, que foram morar em Propriá, Zé Cigano, que foi morar em Aracaju, várias pessoas. Aí, quando eu assumi a prefeitura, eu era pessoa carente, de situação financeira, não podia estudar fora, certo? Aí, quando eu assumi a prefeitura, eu prometi a mim mesmo que criaria um ginásio. Certo? Aí eu fui pedir à Secretaria de Educação da época, eu fui pedir para criar o ginásio, assim que eu assumi. Na época não tinha ginásio, não tinha curso ginasial em Japoatã. Aí me negaram 2 vezes.
Eu era muito amigo de professor, de deputado Nicodemo Falcão, que era o diretor da SENEC. Da SENEC. Aí, Escola Senecista. aí ele me prometeu que criaria o curso lá como núcleo do Colégio Santo Antônio de Propriá. E assim foi feito, certo? Depois nós fomos instalados primeiro em um grupo escolar, lá, Josino Menezes, que eu falo dele aí também. E depois eu construí um prédio próprio para o ginásio. Com recursos da prefeitura. Com recursos próprios, porque era 2 anos, não dava muito para fazer nada. Aí eu criei, junto com ele, o ginásio, fui estudar, passei 2 anos ainda, depois eu fui embora. Então, cronologicamente, antes do senhor ter sido promotor, foi prefeito. Fui prefeito. Eu fui prefeito muito jovem. Muito jovem, com 23 anos de idade 23 eu fui anos. eleito. Foi na época o prefeito mais jovem de Sergipe. De Sergipe. Né? E na sua administração já existia Tribunal de Contas naquela época? Lembra? Já foi fiscalizado pelo TC. Já, com certeza. E da sua gestão, o senhor lembra, assim, pode citar, além do ginásio, que foi, lógico, um legado muito importante para a cultura, né, da juventude, do jovem, formação do jovem. Acho que eu devo citar só uma coisa nesse caso aí, que eles me exigiram, a SENEC exigiu, o SENEC, né? Exigiu que começássemos com 2 turmas, de 30 alunos cada uma. Eu tinha que arranjar esses alunos, 60 alunos. E muitas vezes eu tive que pedir aos pais para deixar o filho estudar. Porque aquela coisa... entendia o que era política, que era, entendeu? E não queria deixar, ou até porque não tinham votado em mim, não queria deixar o filho estudar. E eu ia na casa da pessoa, rapaz, espera aí, não é assim, deixa o menino estudar. Interessante. E conseguiu montar as turmas? Consegui. 2 turmas pelo menos. Foi. Porque era curso ginasial, né? Era ginasial. Para começar a primeira série, né? Essas 2 turmas da primeira série, e assim sucessivamente, segunda até formar a 4ª série ginasial e concluir. Foi um legado, sem sombra de dúvidas, importante, né? Porque... Aí também eu construí uma escola, ainda consegui construir uma escola no povoado Ladeiras e consegui ainda começar, sei lá, se fosse bem assim, abrir uma estrada do povoado Poxim para o povoado Malhadas, certo? Onde morava o avô do amigo ali. Isso. Muito bem, tá vendo? Aquela estrada, viu, sabe? Quando você passar, vai lembrar do doutor Patrício. Hoje parece que eu nunca mais estive por lá, eu não sei como é que está essa coisa, porque tem muita cana por lá, já modificaram a coisa, né? Não é mais como na época, mas não tinha estrada, era estrada... só andava de animal, carroçável, sei lá. O Saulo é colaborador nosso aqui no Tribunal de Contas e faz parte da equipe de comunicação. Eu comecei a abrir a estrada, mas falta de recursos que naquela época para chegar até lá. É bom deixar bem claro para os mais jovens, né? Porque naquela época realmente as estradas não existiam, né? A comunicação, o acesso de um município para outro, dos povoados, inclusive, para outro, era muito difícil. Se usava muito o transporte animal. O jipe. O jipe, só usava jipe que tinha tração nas 4 rodas, porque senão não passava estradas realmente intransitáveis. Aí eu pensando nisso, eu comecei a abrir a estrada para lá, mas hoje eu não sei como é que está mais. Olha, o doutor Patrício tem história para contar por 2 ou 3 programas, mas não vamos falar muito, não, porque senão você vai perder o interesse de ler o seu livro. Eu recomendo que leia o livro Japoatã e Eu, Nossas Histórias, escrito pelo doutor Patrício Ferreira de Farias, promotor público aposentado, ex-prefeito do município de Japoatã e advogado. Conta muito, é um livro que traz muita história interessante, um relato interessantíssimo daqueles que fizeram crescer o município de Japoatã, que é um município próspero, acolhedor, gente trabalhadora lá no interior, aqui no interior de Sergipe. Mas aí só voltando um pouquinho, como eu criei o ginásio daquela forma que eu disse, eu estou fazendo aí uma proposta às autoridades, prefeito, vereadores e o povo em geral, para que se crie uma universidade... Um campus avançado, pelo menos, né? Em relação a essas zootecnistas, essas coisas relacionadas à agricultura e à pecuária. Na área agrícola, isso, rural, para poder desenvolver a cidade, mas porque o milho... O algodão acabou por causa disso, a cana acabou por causa disso, falta de tecnologia, certo? Aí eu defendo
porque nós somos o centro de uma região. Eu defendo Exatamente. isso. Está Né? na porta do platô de Neópolis, Isso, nós naquela somos região. o centro de uma região ali. Então, eu acho que nós devíamos tentar isso, se não der uma federal, que é muito difícil, eu sei, mas pelo menos com uma particular, como eu fiz para criar o ginásio. Exatamente. Havendo interesse, boa vontade, Isso. disposição, acho que não é difícil conseguir, até porque hoje o ensino está muito avançado e essas extensões que são feitas de campos avançados, por exemplo, Exatamente. nós temos hoje as universidades federais, temos os institutos federais, né, que formam, pelo menos a nível médio, profissionais na área agrícola, interessantíssimos, que podem promover, claro, o desenvolvimento da região. Estou fazendo essa proposta. Bem bolado. Aí, Na sua época de prefeito, havia muita dificuldade? Qual a diferença que o senhor faz hoje, já que o senhor tem um olhar também, que foi promotor público, né? Acompanhou também algumas gestões do outro lado do balcão, digamos assim. Dá para fazer um comparativo na sua época de prefeito com a época de hoje? Olha, naquela época era muito difícil, era um município pobre, sei lá, pequeno. Tanto é que quando eu assumi, para um mandato de 2 anos, houve uma queda imediata no fundo de participação. Certo? Porque o ICM, não sei o que, é muito pouco, muito pequeno, era muito pequeno, não sei hoje. Então, a gente, até para comprar um carro, para levar as pessoas para o hospital, etc., era muito difícil. Eu mesmo, na minha época, consegui comprar uma caminhonete, que isso eu usava para tudo no município. Certo? O resto tinha que fretar carro, a gente levava muita gente para apropriar, para o hospital, etc. E a renda era muito fraca, era muito pouca, não dava para dar. Hoje não, hoje tem, eu vejo lá, tem trator à vontade, tem carro à vontade lá no município, entendeu? Não sei de onde vem, eu não acompanho isso, mas tem muito transporte lá. Trator, ambulância, tem tudo. Que bom. Entendeu? Pelo menos para a população Isso, é um ganho, né, agora, considerável. Talvez hoje tenha os deputados arranjam aquela emenda, emendas parlamentares, né, que tudo isso traz. Eu me lembro que antes de eu deixar a prefeitura, eu fiz um ofício ao Ministério da Saúde pedindo uma ambulância, que nunca chegou. E não sei se chegou depois. Olha, vamos chegando ao final de mais um ponto de encontro desse papo super agradável com o doutor Patrício Ferreira de Farias, promotor aposentado, escritor e ex-prefeito do município de Japoatã, que está lançando esse livro aqui. É um livro que fala sobre o município de Japoatã. Japoatã e eu, nossas histórias. Tem muita história interessante aqui, personalidades que você precisa conhecer, que essas personalidades que fizeram a história vitoriosa, grandiosa do município de Japoatã. Pois não. É que eu não vou vender livro, certo? Eu mandei fazer 60 volumes, já esgotou, e eu sei que tem muita gente querendo, mas eu já mandei fazer mais 100 e vou dar os livros, não vou vender livro, não me interessa vender. Interessante, que bom. Agradeço pelo meu, que já está aqui devidamente autografado pelo Patrício, pelo doutor Patrício, a quem agradeço. E deixo à vontade para acrescentar alguma coisa a mais, que caso a gente não tenha perguntado e caso o senhor não tenha dito aqui no programa sobre Japoatã. É muita história, é melhor que as pessoas leiam o livro. Né? É verdade. Doutor Patrício Ferreira de Farias, muito obrigado por ter estado no nosso programa, foi um prazer enorme, viu? Muito obrigado a todos. E terminamos aqui mais um Ponto de Encontro na Rádio Web TCE. Até o próximo programa, aqui nesse mesmo canal.